2 Samuel, capítulo 21. Houve uma grande fome por todo o reino de Davi durante 3 anos seguidos. Davi orou muito ao Senhor, pedindo solução para este problema. Então, o Senhor lhe disse: O período de fome caiu sobre o seu reino por causa do crime cometido por Saul e sua família. Eles mataram os gibeonitas, houve muito sangue derramado. Assim, Davi convocou os gibeonitas e falou com eles. Eles não faziam parte do povo de Israel, porém era o povo que havia restado da nação dos amorreus. Israel havia feito um acordo para poupar este povo. Saul, porém, em seu exagerado zelo patriótico, procurou destruí-los. Davi perguntou aos gibeonitas: Que farei por vocês para compensar o mal que Saul fez a vocês? Que faremos para que vocês se ajuntem a nós, para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: A nossa questão em relação à família de Saul não é prata ou ouro, e também não pretendemos matar qualquer israelita para que sejamos vingados. Que farei então? Perguntou Davi. Eles responderam ao rei: Quanto ao homem que tudo fez para nos destruir e quase nos eliminou de todo o território de Israel, dê-nos 7 descendentes de Saul, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. E o rei disse: Farei o que vocês pedem. Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor entre ele, Davi, Jonatas, filho de Saul. Porém, o rei entregou aos gibeonitas os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. Rispa era a filha de Aiá, uma das esposas de Saul. Também entregou mais outros 5 netos de Saul, filhos de sua filha Merabe, e seu esposo Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Os homens de Gibeon levaram os 7 netos de Saul para as montanhas, e lá, diante do Senhor, foram todos enforcados ao mesmo tempo. Isso se deu justamente no começo da colheita de cevada. Então Rispa, a mãe de 2 dos enforcados, filha de Aiá, forrou uma rocha com pano de saco e ali se assentou desde o início da colheita até cair a chuva do céu, para guardar os corpos dos seus filhos, evitando assim que as aves de rapina os devorassem de dia e os animais selvagens de noite. Quando Davi soube da atitude de Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, mandou uma ordem aos homens de Jabe e Gileade para trazerem a ele os ossos de Saul e de Jonatas. Os homens de Jabe e Gileade haviam roubado os corpos de Saul e de Jonatas na praça pública em Bet-Sean, onde os filisteus os expuseram no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, junto com os ossos dos que foram executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas na sepultura de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, conforme a ordem do rei. Então, Deus atendeu às orações do seu povo e o período de fome acabou. Certa vez, quando os filisteus faziam guerra contra Israel, Davi saiu com seus homens para defender-se deles. A luta foi tão intensa que Davi começou a perder as forças por estar muito cansado. E Isbenob, descendente de Rafa, um gigante que usava um novo tipo de armadura e lutava com uma lança de bronze, cuja ponta pesava 3,6 kg, tinha a intenção de matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio em seu auxílio e matou o gigante filisteu. Por isso, os soldados de Davi disseram: O Senhor não sairá mais conosco para lutar. Não queremos pôr em risco a vida do rei. Não queremos que se apague a lâmpada de Israel. Mais tarde, houve novamente guerra com os filisteus em Gobe. Nessa ocasião, Zibecai, o Zatita, matou Zaf, um dos descendentes de Rafa. Em outra ocasião, nesse mesmo lugar, Elanã, filho de Jaré-Oregim, matou um outro gigante, que era irmão de Golias, de Gate. Este gigante trazia na mão uma lança que tinha um cabo como o eixo de um tecelão. Em outra batalha,
quando os filisteus de Israel estavam guerreando em Gate, havia um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou os homens de Israel. Então Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou esse gigante. Esses 4 gigantes, descendentes de Rafa, foram mortos por Davi e seus soldados em Gate. 2 Samuel, capítulo 22. Este foi o cântico de louvor ao Senhor, entoado por Davi, depois de haver livrado o seu povo das mãos de Saul e de outros inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu salvador. Eu me esconderei em Deus, que é a minha rocha e o meu refúgio. Ele é meu escudo e minha poderosa salvação. Ele é a minha torre alta, meu refúgio e meu salvador. Livrando-me dos homens violentos, invoco o Senhor, que é digno de ser louvado. Ele me livrará de todos os meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, correntes de destruição me encobriram, as cordas da sepultura me amarraram e as ciladas da morte me envolveram. Mas, na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei a Deus, e do seu templo ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se abalaram por causa da sua ira. Das suas narinas saiu fumaça, fogo consumidor, e brasas vivas saíram de sua boca. Ele fez baixar os céus e veio à terra. Caminhou sobre as nuvens escuras. Ele cavalgou sobre um querubim, voou sobre as asas do vento. As trevas o cercaram e eram densas as nuvens ao seu redor. Pelo resplendor da sua presença, acenderam-se brasas de fogo. O Senhor trovejou dos céus e o Altíssimo elevou a sua voz. Ele desferiu suas setas e dispersou seus inimigos, e com o clarão dos relâmpagos ele os fez fugir. Pelo sopro de suas narinas apareceu o fundo do mar, e os alicerces da terra ficaram descobertos. Do alto ele estendeu a mão e me amparou, salvou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, daqueles que me odiavam, que eram muito mais fortes do que eu. Eles caíram sobre mim no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me livrou do perigo, pois ele se agradou de mim. O Senhor me recompensou por causa da minha honestidade, de acordo com a pureza das minhas mãos. Guardei os caminhos do Senhor e do meu Deus não me afastei. Das suas leis eu tomei conhecimento e a elas eu prestei obediência. Fui inteiramente irrepreensível e guardei-me do pecado. Por isso o Senhor me abençoou de acordo com a minha honestidade, de acordo com a pureza do meu coração. Ele é misericordioso com os misericordiosos, é íntegro com os íntegros. Revela sua pureza aos que são puros, mas ao perverso o Senhor se revela astuto e humilha os orgulhosos. Salva e ampara os humildes sofredores, mas humilha os orgulhosos. O Senhor é a minha luz, que acaba com a escuridão da minha vida. Pelo seu poder vencerei exércitos, e com meu Deus posso saltar muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor verdadeira. Ele protege todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Deus é minha fortaleza e minha força. Ele me traz a salvo. Ele torna os meus pés como os pés das cabras dos montes e firma os meus passos sobre as rochas. Ele me dá agilidade na guerra, de modo que os meus braços têm força para vergar um arco de bronze. O Senhor me dá o escudo de sua salvação e a sua bondade me engrandeceu. Alonga os meus passos para que os meus pés não vacilem. Persegui os meus inimigos e os destruí, sem deixar um sequer. Debaixo dos seus pés derrubei todos os meus inimigos e não puderam levantar-se. Pois o Senhor me deu força na batalha e poder para derrotar os que contra mim se levantaram. Pôs os meus inimigos a correr e destruí todos os que me odiavam. Eles clamaram em vão por auxílio,
Clamaram ao Senhor, mas ele não atendeu. Então eu os esmaguei e os transformei em pó. Espalhados eles foram como o pó que se espalha pelas ruas. O Senhor me tem preservado dos rebeldes do meu povo e colocou-me como líder das nações. Até mesmo um povo que eu não conhecia me servirá. Estrangeiros se submetem a mim ao ouvirem a minha voz e ouvirem falar do meu poder. Eles perdem a coragem, os estrangeiros saem tremendo dos seus esconderijos. O Senhor vive, abençoada seja a minha rocha, louvado seja Deus, a rocha da minha salvação. Esse é o Deus que se vinga contra os seus inimigos, que sujeita os povos debaixo do seu poder e me livra dos meus inimigos. O Senhor me engrandeceu e me exaltou sobre os meus adversários, livrou-me de homens violentos. Graças dou ao Senhor, o seu nome será louvado entre as nações. O Senhor deu vitória maravilhosas ao seu rei e cobriu de misericórdia o seu escolhido, com Davi e com toda a sua casa, para sempre.